Olhem só, meus queridos, chamem outras pessoas. Eu sei que o pessoal, depois de um mês, fica meio desacostumado. Então, só tem 267 pessoas, é muito pouco. Vamos chamar, porque a gente costuma ter aqui centenas e centenas. Convide, lembre, dê um toque nos amigos. Agora, enquanto isso, eu quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que diz o seguinte, preste atenção, é uma porção da Escritura sobre a qual eu já falei literalmente centenas, talvez milhares de vezes. É um dos meus textos preferidos do Novo Testamento. E aqui se diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, em pé, em pé, um cordeiro, como tinha sido morto. E aqui no Apocalipse a grande ênfase é no cordeiro morto desde antes da criação de todas as coisas. Eu vi de pé um cordeiro. Ele tinha 7 chifres, simbolização de expressão de poder completo, pleno, bem como 7 olhos, que é essa capacidade de penetração, de onisciência, de conhecimento. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É uma linguagem para designar esse Deus diante de quem todas as coisas existem. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, desse indesignável, desse indefinível, desse indisponível ao debate, assentado no trono, com o livro na mão. Ele vem, o cordeiro em pé, como tinha sido morto, e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, seres de natureza universal, aqui chamado de os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. São representações da consciência da revelação no processo da construção da civilização da história humana. Esses 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro que está em pé, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, trilhões de criaturas universais, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo e que está em pé diante do trono, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura universal, nos céus, nas camadas da criação, na terra, debaixo da terra, em qualquer dimensão, no mar e em tudo que neles há, tudo que existe, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, representantes da manifestação, da revelação de Deus no processo civilizatório dos humanos, disseram amém. Também os anciãos, os sábios da eternidade, disseram amém e se prostraram. Eu amo esse texto porque ele é a conclusão do Apocalipse. Conquanto ele esteja aqui no capítulo 5, o Apocalipse não é tanto um livro cronológico quanto a escatologia dispensacionalista tentou nos vender. O Apocalipse é um livro de crescências. Ele vai designando histórias imediatas que vão se estabelecendo como arquétipos que vão designando a história idêntica à original, só que agora maior, porque a arquetipia aumenta o significado das coisas, e ele vai crescendo, como eu digo sempre, numa linha do tempo, mas que é uma espiral crescente, de modo que a cada nova geração ele aumenta. As mesmas coisas voltam e crescem. A cada nova era ele dá saltos, às vezes, de significado. Você vê aqui que no início as calamidades atingem rios, pedaços de mar, pedaços de natureza, e vão crescendo até que chega aquele ponto em que cobre a terra toda. Já não é mais 1/3, nem 2/3, nem 3/3, nem 3/4, não, é tudo que existe sobre a terra. Deixando bem óbvia essa minha descrição para você aqui. E o capítulo 5, na realidade, ele deveria ser o capítulo final do Apocalipse, porque ele é que explica a história inteira. Eles têm que estar aqui porque à medida em que seus selos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, mas ele conclui o que ainda não está aberto. Os selos que não foram ainda abertos, que serão abertos, já terminam concluídos quando todas as criaturas universais se curvam, se voltam para esse Cordeiro que é a origem da própria criação, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, por cuja dádiva de amor os Big Bangs da criação explodiram para dar possibilidade e alternativa fenomenológica para tudo que Deus criou como natureza se expandir, se expandir e se expandir. Mesmo que seja muitas vezes como calamidade, mas a resposta final já está dada. E qual é a resposta final que o Apocalipse nos diz no transcrever de cada uma das suas designações em estado de
linha, espiral, crescente, arquetípico, evolutivo, até chegar no fim. Qual é a conclusão? A conclusão é que não há ninguém digno, como diz o capítulo 5. Ninguém digno. Digno de quê? Digno de levar a história humana ao seu final feliz. Não há ninguém digno. E quando João falou isso, o imperador era Domiciano. Ele era o último apóstolo sobrevivente. Todo mundo tinha morrido. Mortes atrozes, crucificações, decapitações, apedrejamentos. Alguns tinham sido devorados por feras nas arenas. Outros tinham sido entregues como mártires, especialmente depois da criação do Coliseu, cuja construção, boa parte dela foi financiada pelos tesouros do Templo de Jerusalém, que foi saqueado e depois derrubado, mas era tanta riqueza que praticamente o Coliseu foi construído com boa parte da riqueza do templo que veio de Jerusalém na destruição no ano 70. E quantos cristãos foram entregues para a mortandade, para a carnificina ali? E alguns foram os maiores de todos. O Calígula foi um grande assassino, mas não foi só de cristãos, ele foi assassino de senadores, de parentes. Ele era um paranoico louco, cheio de luxúria, só queria fazer sua própria vontade. Ele dizia: eu sou o império, eu sou a Constituição, eu sou o Senado. Ele sofria dessa megalomania. Ele quis botar o cavalo dele, Incitatus era o nome do cavalo, para ser senador romano, para todo mundo chegar e ver Incitatus, que tinha fritado alguns hambúrgueres no Maine, e ele achou que era o bastante para tornar o Incitatus um senador romano. E depois ele achou isso pouco, resolveu colocar o Incitatus para ser cônsul. Cônsul era o segundo posto depois do imperador, era o cônsul. Para decidir tudo, era uma espécie de executivo do império, o cavalo dele. Você vê a loucura do que a gente estava vivendo ali, do que os irmãos estavam vivendo sob Calígula, né? Um louco, desvairado. Aí, depois dele, você tem alguns reis fracos, ou imperadores fracos, como Cláudio, mas que era um cara ardiloso, cheio de vícios sexuais, pedófilo ao extremo, se retirou por completo de Roma, foi morar em Capri, Anacape, no meio do oceano, onde ele abusava dos garotinhos e adolescentes e mulheres e bacanais e loucuras, até que veio Nero, não é? E Nero era um doido que se sentia um gênio, um artista, que achava que Roma estava desperdiçando o talento artístico dele. E, por outro lado, ele tinha problemas graves, tanto ele quanto Calígula, problemas mentais. E ele tinha uma megalomaníaca, uma mania extraordinária, um culto a si mesmo incomparável. E todos no império existiam para ele. Tudo que existia, existia para atender o desejo e a vontade dele. Então ele fazia o que ele queria, ninguém se opunha. Hoje em dia, quando alguém se opõe a um louco no poder, ele destitui o cara. Naquele tempo, matava-se. Mas era pelas mesmas razões, pelo mesmo absurdo. E é através de Nero, na sua loucura, que
resolve chamar a atenção daquilo, desviar a atenção daquilo que ele gostaria, era um momento de muita fome, miséria, e ele distraía o povo com circo, morte, gladiadores, distribuição de pão, mas tinha chegado uma hora tão calamitosa que o povo já não estava mais conseguindo se deixar iludir por ele. Então ele resolveu criar um inimigo. Quase todo imperador maluco ou autoridade maluca precisa de um inimigo. Sem um inimigo ele não sabe viver, ele tem que inventar um. Quando não tem nenhum opositor externo sendo inimigo dele, ele cria um do lado dele. Mas faz parte desse traço de doença mental que a gente encontra em toda a história humana, nesses seres que ficam tomados pela ideia de exacerbação de poder pessoal, quando eles se confundem com a própria autoridade das coisas. Como era normal no Império Romano e como se tornou normal em todas as ocasiões em que surgiu um idiota com pretensões tirânicas. É assim que acontece. Eu estou falando aqui o que aconteceu no Império Romano e tem alguém dizendo virou palanque. Cara, vai estudar história, eu só estou repetindo a história. Se você não gosta das semelhanças com o que você idolatra, vá dar um jeito na sua vida, mas eu estou aqui falando a verdade da história, e que incomoda você, que é idólatra dos Neros contemporâneos. E vá dormir com esse barulho, eu não estou no palanque. Eu estou como João aqui oferecendo a cabeça para quem quiser cortar, enquanto eu falo a verdade. Psiu. E então, Paulo, Pedro, morrem sob Nero. Ele toca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos, gera aquele frisson, pega aqueles cristãos piedosos e os seus principais representantes e os matam. Pedro é crucificado, a tradição diz que de cabeça para baixo, porque ele teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. E Paulo foi decapitado. E a igreja levou aquele susto. Pedro e Paulo não falam mais. Aí é uma acumulação de perdas. Isso foi no ano 68. E agora nós estamos aproximadamente 38, 40 anos depois desse episódio com Paulo, com Pedro, nos dias de Nero. E Pedro está exilado, acusado de palanque, viu, garoto? Acusado de palanque, acusado de estar pregando política. Porque ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor. E os romanos diziam que Senhor era César, qualquer César. Ele dizia que obediência absoluta só ao Evangelho. E os romanos diziam que obediência absoluta era ao imperador. Ele dizia que o Evangelho do Reino de Deus não aceitava nenhum homem como poder absoluto sobre os demais homens, não aceitava e não acolhia a tirania. E uma quantidade absurda de pessoas do Império, tanto quanto o próprio Império, dizia não. Quem quer que se insurja contra o poder absoluto, inquestionável, do nosso imperador ou dos nossos imperadores, esse aí é um traidor político. Está fazendo política, está no palanque. Como alguns aqui, pouco dotados, doentes, enfermos de mente, me ouvem pregar o Evangelho de Jesus, exaltando aquele a quem se deve dar toda a honra, glória e louvor, dizendo que ele é o único poder absoluto, que a palavra dele é a única palavra inquestionável e que a obediência a ele é relativa a todas as ideologias, todas. Aí vem dizer que eu estou no palanque.
Não, você que está sepultado na ignorância. Foi gente como você que baniu João e o colocou para morrer de velho na ilha de Patmos, exilado, acusado de pregação política, quando a única pregação que ele fazia é de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cordeiro em pé, que venceu todas as coisas. E isso eu encaro. Todos os que você mandar, podem cortar todos os pedaços de mim, eu vou morrer proclamando essa vitória, essa palavra, esse reino de Deus. E aí, o Apocalipse 5 nos diz que João começa olhando aquele que está sentado no trono, um livro na mão dele. De algum modo João intuía, sabia o significado daquele livro selado por dentro e por fora. Ele provavelmente lembrou do livro do Jubileu, que era um livro selado por dentro e por fora e que de 50 em 50 anos era aberto, onde todas as propriedades em Israel que tinham sido perdidas durante aquele período de 50 anos, eram devolvidas às suas famílias originais, para que não houvesse desigualdade patrimonial na terra, para que uma só pessoa não se tornasse dona de tudo. Então, ela podia ter até o benefício de ter comprado, ganho, recebido como pagamento aquele terreno por alguma dívida, mas 50 anos depois ele teria que devolver aos donos originais para que houvesse reequilíbrio social, econômico e patrimonial na terra. Isso é o Velho Testamento que está dizendo, não é Karl Marx, é o Velho Testamento. Vocês não conseguem entender não, né? E aí, ele podia estar pensando no livro dos Jubileus, ou ele podia ter na mente apenas a ideia de um livro profético, como eram os livros proféticos ou os livros encontrados naqueles dias. As literaturas que, por exemplo, foram encontradas no século XX, nos anos 40, dos textos do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto, não tinham se perdido ainda. Eles estavam em voz corrente nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, e a maioria deles eram livros selados, com selos para guardar o livro, para proteger, e colocavam dentro de um vaso de barro para que a falta de umidade preservasse o conteúdo do documento. Podia ser alguma coisa assim que ele intuiu, mas ele intuiu. Ele intuiu que aquele livro selado por dentro e por fora era o livro que, uma vez desselado, iria abrir os eventos e as sequências que cresceriam nessa linear espiral crescente até a consumação de todas as coisas, até a volta do Senhor. Isso ele sabia com certeza. E quando ele olhou, ele falou: se a volta do Senhor depende de alguma criatura universal para fazer acontecer, nós estamos perdidos. Porque ele olhou e João, que era um pouco mais novo do que Jesus, mas ele tinha visto um pedaço do governo do imperador César Augusto, ele tinha visto Otávio, ele tinha visto Tibérios, ele tinha visto a cidade ser construída a Tibérios no Mar da Galileia, em homenagem a ele, Tiberíades. Ele tinha visto aquela multidão de cidades erigidas pelos Herodes em homenagem aos Césares em Israel. Só não tinha culto ao imperador, mas era cheio de toda a idolatria que o imperador gostava. Ele tinha visto Jerusalém ser derrubado, o templo destruído. Ele tinha visto antes disso Jesus ser morto.
Ele tinha visto os colegas dele todos serem levados ao martírio e os melhores irmãos e irmãs de consciência serem também eliminados. Ele tinha visto o vazio que tinha ficado, a oquidão, a falta de consciência. Ele tinha visto tudo aquilo, ele estava em depressão, profunda depressão. É quando o texto da Escritura nos diz que ele vê o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono e olha para aquele livro selado por dentro e por fora. E o coração dele não sabe o que imaginar. Há um anjo forte gritando: quem é digno de abrir o livro? Aí ele pensa em todos os Césares romanos, são todos uns loucos, uns palermas, todas as realezas egípcias, todos os imperadores de reinos distantes, todos uns loucos, idiotas. Os que ele conhecia, ele estava longe ainda de conhecer o que viria. Aí ele se desanima quando ele olha para o horizonte, ele diz: não tem. Só tem gente pensando na glória da sua própria insanidade. Nós estamos perdidos. Ele olha para o céu e não tem no céu. No céu não tem. Ele não coloca a sua esperança em nenhum anjo, arcanjo, principado, potestade. Ele não diz, quem sabe, o principado de Israel, representado pelo arcanjo Miguel, vencerá e abrirá o livro. Não. Ele diz, a soma de todos esses seres celestiais do bem não promoveriam a redenção da história sozinhos, não levariam a história humana ao seu desfecho necessário, nenhum deles. Nem o poder das trevas, nenhum diabo, nem a soma dos infernos. João aprendeu logo, aprendeu cedo, que quando Satanás disse a Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, não passava de falácia. Quando ele disse, eu tenho os poderes desse mundo na minha mão, ele tem para fazer o mal, mas ele não os tem para fazer o bem. Ele não consegue realizar o bem. O bem está para além de Satanás. Ele realiza o mal. Alguém aqui pediu para eu tirar o comentário. Eu vou tirar por um pouco, mas depois eu vou botar porque eu vou chamar o Braulio. O mal não tem o poder de fazer o bem, não se vence o mal com o mal. Aí ele olha para os reinos e poderosos deste mundo e diz, só tem louco, perverso. Ele olha para os céus, para a soma de todas as dimensões e camadas celestiais e diz, ninguém tem o poder de pegar a história humana e ir abrindo os seus fenômenos que se desencadeiem até que eles façam a sua convergência no momento final, quando o Senhor vem. E olha para debaixo da terra, e olha entre todas as criaturas, e nenhuma delas tem nenhum poder para abrir o livro e desatar os selos. Então ele começa a chorar copiosamente, chorar. E o texto grego nos dá a entender que o choro é copioso, é veemente, é soluçante, é sem consolação. É um choro sem consolação. Até que um dos anciãos toma a palavra e diz, pare de chorar. Para, João. Para de chorar.
Você esqueceu que todos os Césares são loucos, indignos e perversos, que todos os governadores dos povos, que todos os principados humanos e celestiais e dimensionais, que toda a soma dos poderes perversos, que toda a conjunção de fenômenos existentes não tem poder de realizar na Terra aquilo que a humanidade precisa, não tem. E você já devia ter aprendido isso. Tantos milênios de história registrada depois, mas você é tão ignorante que parece que o mundo começou hoje e que tem um fenômeno novo acontecendo. Não, é o mesmo e velho fenômeno da idiotice que só piora e que está em curso. E João entrou em estado de desânimo, ele falou, me tira o tubo. Não dá não, é horroroso. Não tem saída daqui. Como tem muita gente me assistindo hoje nesse estado. Gente tão cansada. E à medida em que esse tempo vai se alongando, há pessoas que vão ficando muito cansadas. Tem alguns se tornando meio suicidas. Tem gente que diz, eu não tenho o que perder, eu não tenho nada, eu estou ferrado. Então, quer saber? Eu vou, e se eu estiver contaminando, eu vou contaminar outros. Já tem esse espírito por aí, crescendo. E a gente entende uma pessoa que não tem o que comer, entra em estado de desespero e não quer nem saber. Tem outros que não, que têm o que comer, têm provisão, mas estão entrando em estado de solidão, de angústia, de medo, de pânico. Tem gente que está perdendo a noção, que está dizendo, meu Deus, será que isso vai durar para sempre? Como é que eu vou viver? Tem uns com medo de enlouquecer. Você conhece pessoas assim? Gente deprimida, gente em pânico, gente com pavor de enlouquecer, de perder o juízo, de não aguentar, de não suportar. Fora aqueles que ficam pensando o pior. E se meu pai morrer numa hora dessa, eu não vou poder vê-lo. Aí já sepulta o pai 1000 vezes, sofre angústias crescentes. Entra daquele choro para o qual não há consolação. É trágico. E hoje eu vim aqui como esse anjo forte, clamando em grande voz, dizendo a você, pare de chorar. Não mudou nada. Não mudou nada. Não é o coronavírus, nem o vírus do corona, nem os loucos coroados com vírus de perturbação mental a nos dirigir. Não, nenhum deles tem poder, nenhum deles. Os mais arrogantes podem não aguentar um estalar de dedo de uma noite para outra. Os mais arrogantes. Eu não me preocupo com os mais arrogantes, eles falam suas bravatas, isso e aquilo. Eu digo, meu Deus, ele não suportaria uma embolia cerebral bem suave, ia passar o resto da vida assim, querendo abrir a boca sem conseguir, mas se arrogam a grandes coisas, a grandes poderes, a grandes dominações. Para mim são todos tolos. Sobre a cabeça de todos eles está escrito Mene, Mene, Tekel e Perzim. Mene, Mene, Tekel e Perzim, como sobre o umbral do palácio de Beltesazar. Mene, Mene, Tekel e Perzim. Tu foste julgado, tu foste pesado, tu foste achado em falta. Eis aí o juízo de Deus sobre ti, ó arrogante, imbecil arrogante, achando que pode manipular as coisas de Deus, brincar com
os artefatos da simbolização da fé, inconsequentemente, olha, eis a mão do Senhor sobre ti e sobre todos os que são assim. E eu estou daqui seguro como quem está sentado na torre de um atalaia, só vendo a soberania de Deus se manifestar e dizendo a você, pare de chorar. Enxugue essas lágrimas hoje. Amigo, a gente nem começou, isso aqui é um jujubinho que a gente está experimentando. Se você não está aguentando, lidando com uma coisa tão banal quanto essa, você não sabe o que é grotesco ainda. Aqui mesmo, todo dia quando eu vejo os números subnotificados dessa tragédia, e logo depois vejo algumas autoridades se arrogando e tratando da coisa como se não estivesse acontecendo nada, eu digo à minha mulher, infelizmente ainda não foi o bastante. Infelizmente ainda não foi o bastante. Porque o que vem por aí, e não é nessa coroninha, vem tanta coisa pela frente. Se o meu coração não tiver a raiz da vitória do Cordeiro, se o Cordeiro não estiver em pé, soberano na minha vida, no meu peito aqui, ó, e eu certo de que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, com a minha vida estribada na força do seu poder, sabendo que o verdadeiro amor lança fora o medo, portanto, andando no amor de Deus, que me cuida e me pastoreia e me liberta de todo pânico e de todo medo e me traz toda a segurança. Se não for assim, quem já não está aguentando essa coronazinha agora, como vai aguentar as grandes e indizíveis calamidades que virão com o vento, com as águas, com os sopros, com os animais, com as vidas, os contágios, o mar que vai apodrecer, as ondas que vão subir e engolir os litorais, os rios que vão se envenenar, as fontes que vão virar absinto, as atmosferas que serão outra vez enegrecidas, as calamidades, como disse Jesus, poderes dos céus que serão abalados. Enquanto isso, os homens desmaiam de angústia. Jesus que disse, por causa da perplexidade das coisas que sobrevirão ao mundo. Ainda se tem, como diz Apocalipse 9, aquela praga da angústia de viver, quando se diz que os homens serão ferroados por um ente de uma natureza híbrida e que não mata, mas produz vontade de morrer, desesperadora. Tudo que as pessoas querem é se suicidar. Você não sabe de nada, está aí brincando de marcha, soldado, cabeça de papel. Amigo, me dá muita tristeza, eu choro de ver a imbecilidade humana. E a gente brincando com coisas extraordinariamente sérias, transformando tudo em política, tudo em ideologia, tudo em inimizade, tudo em ódio, sem nos prepararmos para salvar os que estão morrendo, socorrer os que estão perecendo, ajudar os que não têm socorro. E nos dizendo, enquanto isso, cristãos, e dando apoio àquilo que Jesus repreendeu como Satanás. Jesus dizendo, sai desse homem para certas coisas, e a gente fazendo de conta que aquilo ali não é nada.
Morreu o amor, morreu a empatia, morreu a simpatia, morreu a solidariedade, o amor vai se esfriando da maioria, de quase todos, e eu venho aqui e prego o evangelho límpido da graça de Deus, e ainda há quem diga, cala a boca, está fazendo política. Você é que se tornou cabo eleitoral do inferno. Mas eu vou continuar aqui pregando o evangelho do reino de Deus até você não suportar mais. Porque tem um detalhe, eu posso até morrer agora, mas o que eu estou dizendo vai ficar aí para sempre. E não vai parar de crescer. E não há ninguém que tenha o poder de impedir, você entendeu? Minha palavra é aquela que se disse a João. Pare de chorar. O Cordeiro venceu. Ressuscitou dos mortos. Está em pé. É Ele, nenhuma autoridade, nenhuma ideologia, nenhum poder político, nenhum regime que tem o poder de abrir o livro, de desatar os selos, de levar a história até a sua consumação, quando dos céus virá o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, com poder e grande glória. Ora, ao começarem a se aproximar esses dias, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E não tenham medo da perseguição, nem da afronta. Não tenham medo. Quanto a mim, eu me tenho por louvado toda vez que sou afrontado por estar pregando a pureza do Evangelho de Cristo. Pode me afrontar, é glória sobre mim. Sobre mim repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto mais ofensa, mais coroa de glória vem sobre a minha vida, mais amigos nos céus eu tenho. Quanto mais a minha boca se enche da glória de Jesus e você deseja fechá-la pela angústia odiosa do seu coração, mais você dá testemunho do espírito da profecia que habita sobre a minha vida. E não há ninguém que possa impedir isso. Pare de chorar. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós estamos. Eu falo bem baixinho, porque o poder não está no grito da minha voz, mas na autoridade da Tua verdade, rasgando, lacerando, quebrando corações, levando toda a desobediência cativa até a obediência de Cristo Jesus, todo pensamento, toda ideologia, toda mentira dogmatizada, sendo levada até a obediência de Cristo Jesus, enquanto tu anulas sofismas, mentiras e destróis fortalezas de pensamentos do engano na mente daqueles que foram cativados pelo engano dessa hora. É o que eu te imploro. Peço que o Espírito Santo se derrame, trazendo entendimento, discernimento e libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou chamar o meu amigo Braulio. Cadê você, Braulito? Deixa eu ver se ele já entrou por aqui. Braulio Natos. E aí, Braulinho? Vai já entrar.